hoje é a quinta ministração dessa série, onde nós estamos falando sobre criados para herdar. Na semana passada, na verdade, na última ministração, semana passada nós falamos sobre a cruz, mas na última ministração da série, eu falei com você sobre o chamado de Deus para Abraão, que na verdade, inicialmente, foi para seu pai, mas ele infelizmente não caminhou até o final da jornada, parou no meio do caminho. No meio do caminho Deus chama Abraão e estabelece com ele uma aliança. E Deus estabelece com ele alguns pilares dessa aliança que nós falamos. E a partir de hoje eu quero falar com você então, esse trajeto de Abraão, tudo que Abraão viveu, até que a promessa se manifestasse sobre a vida dele. Como eu havia dito no começo, essa série será uma série bem longa, então nós vamos trilhando alguns outros caminhos, como nós fizemos na semana passada. Então é importante que você tenha acesso a isso no nosso canal no YouTube, para que você possa adquirir aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Vamos para o capítulo 12 de Gênesis. No versículo 1 diz o seguinte: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Então, essa é a palavra de Deus a Abraão, essa é a promessa de Deus a Abraão. Tudo certo aí? Não tem link não. Então, Abraão ele sai de Harã, onde o pai dele morreu, e ele continua essa jornada. Versículo 4 diz: Então partiu Abraão como orientar o Senhor, e Ló o acompanhou. É interessante esse versículo, porque ele mostra para nós que a promessa de Deus, ela não falha, ainda que os homens falham. Então, Terá recebeu a palavra, não chegou até lá, Deus chamou Abraão, Abraão prosseguiu, e a palavra diz que Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Ou seja, a promessa de Deus não está limitada à idade, está limitada à obediência. Você pode ser novo, você pode ser velho, Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para o seu coração. Se você está disposto a viver o que Deus tem, ainda que novo demais ou velho demais, Deus vai cumprir. Nós temos na Bíblia dois grandes exemplos maravilhosos sobre isso. Nós temos um rei que começou a reinar com 12 anos de idade, mas começou a ser preparado aos 8. Você participaria de um reinado onde um menino de 8 anos te governa? Está na Bíblia. E nós temos um velho de 100 anos de idade, que está começando a sua vida com Deus. Moisés começa aos 80, Abraão aqui está começando aos 75, mas a promessa vai chegar com 100 anos de idade. Davi com 13 anos de idade para 14 anos de idade já matava urso, já matava leão. Ou seja, não é sobre idade, pode ser velho demais ou novo demais, não importa. O que importa é a obediência. Amém? A palavra de Deus, a promessa de Deus para os últimos dias, para o fim dos tempos, para o grande e último avivamento que antecede o arrebatamento da igreja, é que os jovens e os velhos seriam usados na mesma proporção. Deus não está descartando os velhos porque passou do tempo, nem descartando os jovens por causa da sua imaturidade. Tudo diz respeito à obediência. Amém? E aí o texto diz que ele levou consigo sua esposa, graças a Deus, né? Sarai, seu sobrinho Ló, uma pena, todos os bens que havia conseguido amealhar, toda vez eu negócio nessa palavra, e todos os escravos comprados em 2 anos em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã,
e lá chegaram. Diferente do seu pai, Abraão saiu e chegou ao lugar que Deus havia lhe orientado. Quando ele chega em Canaã, ele começa a percorrer a terra de Canaã, e o Senhor aparece para ele e diz o seguinte: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Abraão está andando sobre a terra de Canaã, conhecendo a terra, observando o que tinha na terra, e enquanto ele caminhava, o Senhor falou com ele. O Senhor disse: é a tua geração, é a tua descendência que eu vou dar essa terra. Aí, olha o que aconteceu. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Na semana passada eu falei com você sobre altar, que existem 2 tipos de altares na Bíblia. O primeiro altar é o altar que vai aparecer na lei, a partir da lei, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, que não é esse mesmo altar. Esse altar é um altar memorial. É o quê? Memorial. Não é altar de sacrifício para expiação de pecados, nem para se apresentar diante de Deus. É um altar estabelecido para ser um marco espiritual. E aqui há um princípio que nós precisamos nos atentar. Abraão está percorrendo a terra da promessa, e ao perceber a qualidade da terra, ao perceber o tamanho da terra, Deus vem para ele e libera uma palavra: essa terra é sua, eu vou te dar essa terra. O que Abraão fez? Ele estabeleceu um altar. Diga comigo, um altar. O objetivo deste altar era demonstrar a propiciação daquilo que Deus havia liberado. Abraão está fazendo um memorial diante de Deus. E o que ele está colocando nesse memorial? A palavra que Deus havia liberado e a terra que ele estava pisando. Ele está juntando as 2 coisas em cima desse altar. Por quê? Toda palavra liberada sobre nós, ela foi liberada por Deus, mas ela precisa ser apropriada por nós. O que significa apropriar? Tomar posse. Todas as vezes que uma palavra é liberada diretamente a você, ou em um ambiente como esse de culto, você precisa aprender a se apropriar da palavra. Como? Para isso nós dizemos amém, para isso nós dizemos glória a Deus, aleluias, mas o amém é muito mais forte. Por quê? Porque o amém é assim seja, assim será na minha vida, é uma apropriação. Mas existem momentos, existem certas palavras, de acordo com a nossa busca, que elas precisam ser seladas no mundo espiritual. E é isso que Abraão está fazendo. Depois de ele receber uma palavra de Deus, ele sela essa palavra mediante um sacrifício, mediante uma oferta. Para quê? Para que essa oferta falasse diante do mundo espiritual a respeito da palavra que havia sido liberada e que ele havia recebido aquela palavra. A sua oferta não é dinheiro, a sua oferta é você. Quando Deus foi falar sobre Caim e Abel a respeito da oferta, não foi a oferta que foi aceita, foi a pessoa. Abel foi aceito por Deus e a sua oferta. Caim foi rejeitado por Deus e a sua oferta. Todas as vezes que nós ofertamos, todas as vezes que nós damos oferta, nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus. Agora, quando eu oferto mediante uma palavra que está sendo liberada, eu estou conectando aquela palavra com a minha vida. O que isso significa? Significa que no mundo espiritual, não sei como, não sei o que, não sei para onde, mas Deus está me codificando a receber aquela palavra. Amém?
Por isso que é importante que todo culto você tenha uma oferta para entregar ao Senhor. Não é sobre valor, é sobre o seu posicionamento. Então todo culto, no final do culto, nós fazemos oferta para selar o ambiente, tudo que foi gerado, tudo que foi liberado, para que você se aproprie disso. Mas você precisa ter esse entendimento. Você não está dando dinheiro para a igreja, você não está dando dinheiro para pagar a conta de igreja, você não está dando dinheiro para mim, você está se apresentando diante de Deus. Amém? É muito importante você compreender isso. Por quê? Porque isso é um memorial diante de Deus. Aprenda a se apropriar das palavras de Deus em sua vida. Como? Dizendo amém. Você tem que aprender a dizer amém sem ninguém pedir para você. Você precisa se apropriar. Não é por mim, irmão. Eu já recebi a palavra, Deus já falou comigo, eu não preciso dela mais, já foi. Por mais que eu assista ela depois, mas eu já preguei. Você está recebendo a palavra, você precisa se apropriar dela. Eu não posso fazer isso por você. Agora, além disso, aprenda a fazer ofertas diante de Deus. Saia desse nível religioso de apenas dar o dízimo e olha lá uma oferta. Irmão, se mova nos códigos espirituais. Esse é um tempo que Deus tem muito a manifestar na nossa vida, mas Ele não pode fazer em você se você não o autorizar. 2 Coríntios 2, 20, ou 1 Coríntios está na Bíblia, depois você lê, se não fala Coríntios é Apocalipse, foi alguém que falou. É 1 ou 2 Coríntios 2, 1, 20. Onde Paulo explica que para todas as bênçãos e as promessas de Deus, Deus já liberou o sim para nós. Mas nós precisamos pronunciar o amém. Há muitos anos atrás eu já preguei aqui sobre o poder do amém. Depois você procura no YouTube, essa palavra é muito forte, você precisa se apropriar dela. Então aprenda a receber, a selar as palavras de Deus em sua vida. Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? E você já foi ensinado a selar essa palavra? Nunca foi, irmão? Eu também não. Mas Abraão, que nem tinha pastor, nem tinha ninguém para ensinar, ele aprendeu. Você está aprendendo aqui hoje, espero que você pratique isso, em nome de Jesus. E Abraão continuou trilhando a terra, dali prosseguiu o rumo às colinas do leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal. A palavra sinal aqui é memorial. Ele estabeleceu um altar memorial, como se ele estivesse dizendo para o mundo espiritual: esse lugar é meu. Lembra que eu falei para você lá na última ministração, por que Deus está levando Abraão para esse lugar? Porque esse lugar, ele é governado por 7 nações. Essas 7 nações representam 7 principados. São os descendentes daqueles que morreram lá no dilúvio. E eles estão agora aglutinados, estão acampados nesse território chamado Canaã. Então nós estamos falando de forças espirituais. Entenda o seguinte: a sua conquista, ela não é física, ela é espiritual. Sua libertação não começa em você, sua libertação começa no mundo espiritual. A sua prosperidade não começa em você, não começa com aquilo que você faz, não começa com o seu trabalho, ela começa no mundo espiritual. Quando Abraão é levado para esse lugar, ele não tem autoridade espiritual para governar esse lugar. Porque Canaã já tinha habitante, Canaã era um complexo espiritual maligno. Mas à medida que ele caminha sobre a terra e vai edificando altares, ele está estabelecendo conexão com o mundo espiritual, dizendo a Deus: trabalhe em meu favor, mova esse principado para que eu tome posse dessa terra. Todas as vezes que você dizima com entendimento, não é quando você dá dinheiro por obrigação não, quando você dizima com entendimento, sem cobrança, sem nada, entendimento. Quando você dizima com entendimento, você está estabelecendo um altar diante de Deus, para que o principado de escassez, de pobreza, de mamão que te governa, seja movido da sua vida. Mas ele não sai porque você quer,
ele não sai porque você cumpriu uma obrigação, ele sai mediante o entendimento. Todas as vezes que você entrega um dinheiro ao Senhor, seja dízimo, seja oferta, seja primícia, seja o que for, tenha esse entendimento. Isso é um memorial para que Deus mova os principados que têm atrapalhado a minha vida financeira. Amém? Isso é algo muito importante de você entender, que você não vai aprender em outro lugar. Então, se eu preciso de libertação, em qualquer área que seja, em qualquer aspecto que seja da minha vida, existe um poder maligno que está me influenciando naquela área. E não é com energia positiva, não é com mudança de hábito, não é com pensamento positivo que vai mudar isso, porque é espiritual. Então eu preciso estabelecer memoriais espirituais, através da palavra, através do entendimento, para que esse trono espiritual seja movido da minha vida. Senão, irmão, você vai viver um religioso, cumprindo as suas regras, cumprindo os seus rituais, e não vai mudar nada na sua vida. Abraão, em 2 anos, ele saiu de um herdeiro, filhinho de papai, para alguém que tinha suas próprias riquezas, porque ele entendeu como o mundo espiritual funcionava. Aqui, ele está estabelecendo um altar em sinal de louvor e adoração a Deus, e invocou o nome de Deus. O que ele fez? Ele chamou Deus para aquela realidade. E por que ele podia chamar a Deus? Porque ele tinha um altar. Lembre-se, isso aqui é antes ou depois da lei? Então não estamos falando de lei, estamos falando de princípio. Se eu estabeleci um altar diante de Deus, se eu estabeleci um fundamento diante de Deus, eu posso clamar ao Senhor para que Ele venha. A palavra invocar aqui é atrair. Ele atraiu Deus para aquela situação, para que Deus desse a ele autoridade para conquistar aquela terra. Não sei se é muita coisa para você. Ele estava conectando aquela terra a si, por meio da palavra dada por Deus, através. Então são 3 coisas que ele está juntando aqui. Em primeiro lugar, a terra. Em segundo lugar, a palavra, que Deus disse que ele seria herdeiro daquela terra. E em terceiro lugar, o memorial. A terra, a palavra e o memorial. São 3 coisas que estão isoladas. A palavra de Deus foi liberada, a terra está lá desde sempre, e agora ele estabelece um memorial. O memorial tem poder de juntar essas 3 coisas. Agora, olha o começo lá, estava conectando a si. Então ele estava conectando para ele a terra, a palavra, e depositando isso aonde? No altar, no memorial. Então agora a terra espiritualmente está conectada a Abraão. Não importa se ele morrer, a terra faz parte da genética dele agora. Por isso a descendência de Abraão é a herdeira legítima dessa terra. Porque não é sobre a terra mais, Abraão conectou essa terra física ao DNA dele. Por isso que até hoje há uma guerra nessa terra. Porque os filhos de Abraão estão lutando por essa terra. E nós vamos ler mais adiante que Abraão teve 2 filhos. E são esses 2 filhos que estão em guerra. Porque legitimamente os 2 são herdeiros da terra. Porque os 2 saíram de Abraão. A terra não é de Isaac, a terra é de Abraão. A terra não é de Jacó, a terra é de Abraão. Você também é filho de Abraão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a terra prometida espiritual. Porque não é sobre um lugar físico. Amém? Então esse memorial está conectando essas 2 coisas, a terra e a promessa, encarnando elas em Abraão. E Abraão está oferecendo isso em memorial diante de Deus. Se você fosse buscar na sua cabeça,
Quantos memoriais você tem erguido no mundo espiritual? Quantos pilares, quantos portais espirituais existem no mundo espiritual com relação à sua vida? Deus estabeleceu 7 portais no nosso calendário, que são portais gerais. Mas e você? Você tem um memorial de quando você nasceu? Pastor, eu nasci, ninguém fez oferta por mim. Você já fez por você? Você tem um memorial diante de Deus sobre a sua vida? Sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa? Tudo isso são portais diante de Deus, que falam em seu favor. Esses memoriais que Abraão está estabelecendo aqui, são os fundamentos de tudo que Deus vai fazer a partir daqui. Amém? Cada altar erguido por Abraão está falando diante do mundo espiritual que aquele lugar pertencia. Sabe o que é mais interessante? Não pertencia. Abraão nasceu na Babilônia, ele não nasceu aqui. Essa terra não é dele. Por isso que os árabes, eles querem matar os judeus. Porque na cabeça deles, dos palestinos, Israel roubou a terra. E se a gente olhar a história, a terra não era deles. O problema é que Deus decidiu dar essa terra para um povo. Da mesma forma, as bênçãos de Deus não é sua. Você não tem direito a elas. Mas Deus em Cristo decidiu fazer você herdar essas promessas. Então existe uma batalha espiritual. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 4, o diabo diz o seguinte, que a ele foi dado o governo da terra. Então ele não vai abrir mão só porque você acha que você é alguma coisa. Então o diabo, ele tem memoriais, ele tem sacrifício, ele tem a equipe dele, ele faz de tudo. Nós queremos que na força da oração meia boca, resolvamos tudo. Não é assim que o mundo espiritual funciona. O diabo, ele é posseiro dessa terra. O diabo está nas regiões celestiais, entre o trono de Deus e você, para impedir as bênçãos de Deus de chegar a você. Mas se você compreende quem você é e você começa a viver os princípios, o diabo não tem poder de reter aquilo que é seu. Porque Deus decidiu te abençoar. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou ou nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos. Deus decidiu me abençoar. Agora eu preciso me apropriar dessas bênçãos. Amém? Aqui começa um ponto importante dessa jornada de Abraão. Fala comigo, Abraão errou. E não foi só uma vez não, foi um monte. Mas todos os erros dele estão conectados. E começa aqui. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Abraão está caminhando sobre a terra, estabelecendo altares. 1 ano depois que ele está na terra, a Bíblia diz que veio escassez e fome. Só para você compreender, todas as vezes que a Bíblia fala sobre fome, sobre escassez, na verdade o problema é falta de chuva, porque é um território agrícola. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia que tinha fome na terra, é porque não chovia. E falta de chuva na Bíblia simboliza juízo de Deus. Na lei, o juízo é sobre aqueles que não cumpriam a lei.
Então Deus prometeu na lei: se vocês cumprirem os mandamentos e me obedecerem, eu abrirei os tesouros dos céus e derramarei chuva no tempo certo. Mas se vocês desobedecerem, eu fecharei os céus ficarão como de bronze e a terra como de ferro, e vocês não produzirão nada. Então, quando o texto diz que há escassez e fome, na verdade o que há por trás é falta de chuva. Mas olha que coisa, se Abraão está erguendo memoriais diante de Deus, buscando viver a promessa, por que o céu fechou para ele? Por que na terra da promessa não tem provisão? Essa é uma pergunta que nós precisamos entender. Por quê? Porque no momento de crise, Abraão tomou a decisão e a maioria de nós fazemos a mesma coisa. Entenda o seguinte: Abraão está num lugar onde ele não tem autoridade naquele lugar. Onde aquele lugar pertence a outro povo. Mas aquele povo que está ali são principados, que precisam ser movidos de lugar. E nós não sabemos como que Deus faz as coisas. Mas o texto diz que Abraão fez a parte dele. Ele estabeleceu memoriais, estabeleceu o altar, caminhou sobre a terra, fez tudo o que ele podia fazer. E de repente o céu fechou. Vê se não é assim, irmão. Deus libera uma palavra na sua vida, e aí você fala assim: agora vai. Agora, irmão, agora Satanás, agora a Damares vai entrar em mim assim e eu vou cantar. De repente, fecha tudo. Quem já passou por isso? Fecha tudo. Parece que vai, Deus falou, Deus vai cumprir. Uhul, agora vai, vou fazer festa. Aí Deus fala assim: vou te prosperar. Você fala: glória a Deus, vou gastar esse dinheiro, tudo que eu tenho, e celebrar o Senhor. Aí você gasta o dinheiro, e a prosperidade não vem. Aí você gastou o dinheiro que você tinha, e agora você não tem o dinheiro. E saiba que isso é normal. Porque lembra do que eu te disse: as coisas não começam aqui. As coisas começam lá. Quando Deus, irmão, isso aqui é muito bom você aprender. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, não quer dizer que ela vai acontecer de imediato. Quer dizer que a partir daquele momento, Deus vai trabalhar em seu favor no mundo espiritual. Você fala amém, glória a Deus, porque você não entendeu que eu falei nada até aqui, né? Deus vai trabalhar à medida que você se posicionar. Deus liberou a palavra como se Deus dissesse assim: eu quero fazer, você quer receber? Aí você fala aleluia, você chora, é uma bênção, mas no seu dia a dia é como se você nunca tivesse recebido aquela palavra. Então você quer nada. Você não se move, você não declara, você não estabelece altar, você não faz nada. Porque Deus falou, Deus vai cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. Deus falou, Deus cumprirá. Não é assim, irmão. Deus falou para Abraão: vou te dar. Ele falou: o Senhor vai me dar? Então também vou dar para o Senhor. Está aqui. Estabeleceu altares, estabeleceu fundamentos. Mas a resposta de Deus para ele foi seca. Por quê? Porque não era sobre ele a seca, era sobre... E quem habitava em Canaã? Os principados. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é um juízo de Deus sobre os principados e não sobre Abraão. Então, quando Deus libera uma palavra na minha vida e as coisas se fecham, não é que Deus não está movendo, pelo contrário, aquela porta fechada significa que está tendo um tratamento lá em cima. O diabo está apanhando por minha causa. Agora, se eu nesse momento tomar a decisão errada, eu vou perder tudo. E foi o que o senhorzinho de 76 anos agora fez. O que ele fez?
tomou a decisão? Quando? Na crise. Cuidado com os seus momentos de crise, irmão. Você pode romper ou você pode cair. Como o diabo faz para nos tirar do lugar da promessa de Deus? Aguçando as nossas necessidades. Olha o que o texto diz. Abraão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, enquanto há falta. Quando que o diabo tira você da posição? Quando você começa a olhar demais para o que falta. E é nesse momento que você toma a decisão errada. Qual decisão? De ir para o Egito. O Egito na Bíblia aponta para um lugar onde Satanás governa. Abraão decidiu sair do lugar da promessa, para ir para o lugar onde Satanás governava, porque lá tinha e aqui não tinha. Como funciona na prática? Deus está liberando a palavra sobre a sua vida, e Ele te dá o que você tem que fazer, você tem que se posicionar. Ele faz aonde você tem que ir, como você tem que agir. Mas por causa de qualquer coisa no meio do caminho que o diabo joga em cima de você, você decide parar. Você decide fazer de jeito diferente, pensar de forma diferente. Você vai para um lugar onde aparentemente tem o que você quer. Foi isso que Abraão fez. E esse erro vai custar 430 anos de escravidão dos seus descendentes. O povo só vai ser escravo no Egito por causa do paizão Abraão, que tomou a decisão errada. Quantas vezes você tem escravizado a si mesmo por causa das suas decisões erradas? No momento de crise. Abraão não estava debaixo de uma palavra de Deus? Sim. Ele não estava na terra da promessa? Por que Deus retiraria a sua bênção dele? Deus não vai tirar. Na verdade, Abraão deveria permanecer na terra. Porque, quem sabe, essa escassez ia fazer o principado se mover. E Abraão ficaria na terra. O problema é que nós não acreditamos que Deus provê. Nós não acreditamos que Deus garante a promessa. Foi o que eu falei há alguns dias. Nós cremos que Deus faz. Sim ou não? Só não cremos que Ele queira fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas às vezes a vontade dEle é oculta, é misteriosa, nós não sabemos se Ele quer fazer ou não. Se Deus deu uma palavra para você, irmão, ainda que tudo desmorone, não se mova. Pastor, mas eu vou morrer. Morra e encontre com o Senhor sendo fiel. Pastor, mas se eu não caçar o que fazer, eu vou morrer de fome. Morra e chega lá falando, eu morri de fome, mas eu não abri mão da promessa. Mas você não tem fé para fazer isso. Por quê? Porque a sua necessidade grita. Porque o diabo, ele sabe onde te toca. Você tem que fechar essa porta na sua vida, em nome de Jesus. Preste atenção nessa promessa bendita. Você sempre será testado por Deus no lugar da sua promessa. Cada promessa que Deus liberar na sua vida, Ele vai testar você. Se Deus falou que Ele vai te prosperar, Ele vai tocar no seu dinheiro. Então é melhor que não prospere, né? Deixa eu com um pouquinho que eu tenho. Aleluia. Se Deus tem promessa para você, ministerial, com relação a qualquer coisa, Deus vai tocar nessa área da sua vida. Então, se o seu propósito é sobre casamento, Deus vai tocar no seu casamento. Se o teu propósito é sobre finanças, Deus vai tocar no seu dinheiro. Se o teu propósito é sobre jovens, o diabo vai fazer um inferno na sua juventude. Agora, o objetivo de Deus não é confrontar você na sua área, mas dá-lo autoridade.
Jesus diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem, por minha causa, saibam que há um galardão esperando por vocês. O que Jesus está dizendo? Todas as vezes que eu sou testado por Deus, na verdade, a minha autoridade está sendo manifestada. O que significa? Vou te explicar. Deus falou que você vai prosperar, amém? Se não falou, estou falando agora que Ele já liberou uma palavra sobre nós de prosperidade nesse tempo. Então, se Deus falou que vai nos prosperar, o que vai acontecer? O dinheiro vai sumir. Por quê? Porque todas as vezes que eu olho para a minha conta, que eu olho para a minha carteira, e eu não vejo o dinheiro, a palavra está sendo testada. Aí se você diz assim: cadê a promessa? Deus não vai fazer nada, eu tenho que dar meu jeito, vou arrumar outro serviço, vou arrumar outro emprego, vou não sei para onde, vou fazer um empréstimo, vou atrás do agiota, vou sair do lugar da promessa e vou para o Egito. Você está perdendo a autoridade no mundo espiritual. Lembre-se, a bênção não é sua, Deus quer te dar ela. Mas o diabo vai parar no meio do caminho. Lembre-se de Daniel. Daniel está buscando a Deus em prol do povo. Ele está ali 21 dias. Ele não fez propósito de 21 dias. Ele começou a orar até Deus responder. No 21º dia, o anjo apareceu e disse: ei, você é muito amado. Olha o princípio, identidade. Você é muito amado. E porque você é muito amado, Deus te ouviu e te respondeu no primeiro dia. Mas, na hora que eu estava vindo para trazer a bênção, o principado do lugar onde você mora não quis deixar a bênção passar, porque você não tem autoridade aqui. Você não podia receber. Mas aí você ficou orando, chamei Miguel. Eu já ia voltar para trás, mas você continuou. Você não saiu do lugar da promessa, você não olhou para a dificuldade, você continuou. Aí eu chamei Miguel está lá lutando com ele, eu vim embora. Não sei nem como que eu volto, mas eu vim. Entenda, irmão, a bênção não é sua. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual quando você ora. É uma batalha entre Deus querendo te abençoar e o diabo querendo te resistir. Ah, mas eu pedi só uma coisinha simples. Josué também. Josué só pediu para Deus reter o sol por mais 5 horas. Ele não sabia que para Deus fazer isso, ele tinha que parar todo o sistema solar, tinha que parar todas as galáxias. Ele não sabia. Para ele era um pedido simples: Senhor, segura o sol só mais um pouquinho aí, só para eu terminar essa batalha. Ele não falou: Senhor, Pai das luzes, Deus que criastes o universo, tu sabes que o universo gira em torno das galáxias. Eu vivo na Via Láctea, e aqui na Via Láctea nós temos o sistema solar, e o Sol gira em torno de si mesmo, e a Terra gira em torno do Sol, e ela vai girando em torno de si mesmo. Pai, quando ela vai girando, o Sol vai aparecendo, ou ele vai sumindo. No caso, nesse momento, o Sol está sumindo, porque nós estamos girando para o outro lado. Está indo lá para o Japão o Sol, nós estamos ficando do lado de cá. Traz o Sol de volta, Senhor. Não. Eu preciso de mais luz. O Senhor pode resolver isso para mim? É uma oração simples, mas que tem por trás um mecanismo natural e espiritual que Josué nunca imaginou. Talvez você está pedindo uma bênção, mas o mecanismo espiritual por trás dela é muito grande. Cada vez que você resiste em oração, cada vez que você resiste em memoriais e fundamentos, Deus está te dando autoridade para receber aquilo. E sabe qual que é o maravilhoso disso? Se você é aprovado e a autoridade é manifestada, nunca mais o diabo te prova nisso. É por isso que ele não quer que você resista. Porque se você passa 10 anos da sua vida lutando contra o principado financeiro e você vence ele, nunca mais, nem você, nem sua geração vai ter problema com dinheiro. O problema é que você não aguenta 10 anos. Você não aguenta 1 ano. Você não aguenta 10 dias sem dinheiro. Andar de ônibus, Deus me livre. Nasci para andar de carro.
Pois é, irmão. Você não sabe vencer batalha no mundo espiritual. Você não sabe. Vou comer ovo? Não, eu nasci para comer churrasco. Você não sabe vencer batalha espiritual. Você vai morrer nessa pobreza, seus filhos vão passar pela mesma luta e você nunca vai conquistar nada. Porque nada começa aqui, tudo começa lá. Eu posso estar comendo ovo hoje, mas eu sei o que está sendo gerado. Eu posso estar andando de a pé hoje, mas eu sei o que está sendo gerado. Eu não vou para o Egito. Será que você entende isso aqui, irmão? Estamos falando sobre ser criados para... Eu estou te dando muitos princípios aqui para isso. Não sei se sua cabeça está aberta para isso. Todas as vezes que somos provados e saímos da posição, estamos seguindo em direção ao diabo. Dá um abraço no Satanás, né, irmão? Vem cá, diabo, meu provedor. O diabo é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Parece ser feio, mas é assim que a gente faz. Sabe o que é interessante? Abraão venceu essa batalha? Venceu? Não. Que ele saiu da posição. E como eu acabei de dizer para você, se você não vence, seu problema passa adiante. Isaac, algum tempo depois, está em Canaã, a terra da promessa. De repente, houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo. Se você não vencer as suas guerras, seus filhos vão enfrentá-las. Abraão não venceu o principado da escassez. Então o filho dele vai passar pela mesma dificuldade. E aí, tem gente que fala assim, não existe maldição hereditária na Bíblia. Maldição hereditária está lá em Êxodo 20, é coisa da lei. Não, nós estamos aonde? Gênesis. Abraão não venceu o principado da escassez, olha ele atacando o filho dele de novo. Mas o filho dele é uma bênção, amém? Amém, irmão? Amém, o filho dele é uma bênção. Assim como Terá falhou e Abraão venceu no chamado, por esse motivo Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou-o: não desças ao Egito, não faça igual seu pai. Não desce, resiste. Eu vou te abençoar. Resiste. Porque se você fizer igual seu pai fez, seu filho vai passar por isso. Fica na terra que eu indicar. Habita nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei. Fica no lugar da promessa, e o resto deixa comigo. Não se mova. Seu pai se moveu, e agora você está pagando por isso. Se você permanecer, nunca mais. E sabe o que é interessante? Nunca mais essa história repetiu. O que aconteceu nesse ano aqui? Se você continuar lendo o versículo, a Bíblia diz que Isaac enriqueceu muitíssimo. Num tempo de escassez. Cadê? De escassez. Num tempo onde o pai dele falhou por medo da provisão, ele foi suprido e abençoou toda uma geração. Por que a gente foge do lugar da promessa? Porque a gente tem medo. A gente tem acusação na nossa cabeça. Aprenda a confiar em Deus, irmão, ainda que você não veja nada. Ver as coisas acontecer não precisa de fé, não. Se você ora aqui e Deus faz ali, você precisa de fé? Isso aí é bênção.
Agora você orar aqui, orar aqui, orar aqui, orar aqui e nada acontecer, você precisa de fé. E quanto mais de fé você precisa, maior é a autoridade que Deus está gerando em você. Você precisa aprender, irmão. Porque a ti e a tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Não sai da terra, senão você vai perder a autoridade dela. Eu prometi para o seu pai que ia dar essa terra a você. Não sai da terra, eu vou te prosperar. E foi isso que aconteceu. Todos os chamados de Deus serão testados na área que receberam a promessa. Todos. Se sua vida é um mar de rosas, é porque você não é chamado de Deus. Se tudo dá certo para você, é porque você tem a marca da besta. Porque quem tem a marca do Espírito precisa ser gerado em maturidade e em autoridade. E isso é passado por meio de processos. Se você quer viver um mar de rosa, pula para o outro lado. É do lado de lá que você faz um pacto no dia e já cai dinheiro na sua conta no outro. Do lado de cá não é assim que funciona. Porque do lado de lá ele rege todas as coisas. A autoridade é dele. Mas do lado de cá, essa autoridade precisa ser transferida a você. E ela leva tempo. Ela tem um processo. Mas uma vez que ela é gerada, nunca mais ela é tomada. Poucos são os fiéis desse processo. Poucos. Mas, se você é chamado por Deus, você será. Vira por irmão que está do seu lado e vê se ele é alguém chamado por Deus. Só pela cara dele você sabe. Mas, junto com o teste, você só precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a ouvir. Você percebeu que Deus não falou para Abraão não ir para o Egito, mas falou para Isaac? Ou será que Deus falou e ele não ouviu? Ou será que o problema era tão grande, a escassez era tão grande que ele não teve tempo de ouvir a voz de Deus? Pastor, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo. Pois é, irmão. A sua falta de tempo vai te custar muito caro. Porque junto com o teste vem 1 Coríntios 10, 13. Não nos sobreveio tentação que não fosse comum. Você não é especial. Sua lutinha não é única. Isso é comum. O problema é que você só olha para você mesmo e você acha que o seu mundo está acabando. Não é não, é o de todo mundo. O mundo em si está acabando. Agora, mas Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Fiel a você? Não. Porque se Ele fosse fiel a você, você tinha que ser fiel a Ele. E você não é. Então Ele é fiel a Cristo em você. E como Deus é fiel a Cristo, não permitirá que sejais tentados além do que podeis. Então, se você está desistindo, o problema não é de Deus, porque Ele te deu o que você suporta. Agora, se você não busca, se você não muda a sua mente, se você não amadurece, não é que você não resiste, é que você não suporta. O que é suportar? Aguentar. Se você vai fazer uma edificação, se você vai fazer uma casa, um prédio, o que determina a proporção estrutural, o tamanho desse prédio, é a base que você construiu. Não adianta você construir um pilar de uma casa, o fundamento de uma casa e querer fazer um edifício nele. Vai cair. Deus tem bênçãos poderosas para te dar, mas você não aguenta nada. Você vai cair. Então não é Deus que não quer te dar, é você que suporta pouco. Será que você está entendendo?
Ai, pastor, eu quero herdar tudo que Deus tem. Você não aguenta nem o que você quer. Imagina o que Deus tem. Não, pastor, vamos orar, minha vida vai ser destravada. Você aguenta passar uma semana de teste com Satanás? E ele fica colocando na sua cabeça, você não vai, você aguenta? Não, pastor, eu quero ver anjo. Pois é, Satanás é um anjo também. Pelo contrário, juntamente com a... Quando? Junto com a tentação, proverá um livramento. Então, junto com a tentação vem o livramento. Pare de olhar para a tentação, comece a olhar para o livramento. Os dois andam juntos. Se Deus está te testando financeiramente, o livramento está aí no meio, presta atenção. Se Deus está te testando emocionalmente, o livramento está aí, preste atenção. Deus proveu o livramento para que possais, foi o que eu acabei de dizer, teu problema não é que você não resiste, você não suporta. Mas se você pegar o caminho do livramento, você vai suportar. E se você suportar, você vai resistir. Resistir ao diabo. Pronto, olha a equação da batalha espiritual. Vou crescer para suportar mais. Se eu suportar mais, eu resisto mais. Se eu resistir mais, ele vai embora. Aí você pega isso em qualquer área da sua vida. Toda batalha espiritual, essa é a sua equação. Você precisa crescer para que você suporte mais. Suportando mais, você vai resistir mais. E resistindo mais, o principado vai ser movido. Acabou. Paz e alegria. Amém? 3 coisas que você precisa sair daqui aprendido para que a gente possa ter valido a pena esse tempo. Primeiro, Deus tem uma palavra de bênção liberada sobre a sua vida. Você precisa se apropriar dela. E eu te ensinei hoje como. Segundo, você será testado. Por causa de quê? Da palavra. Não é por causa da sua fé, não é por causa do seu pecado, não é por causa de você. É por causa da palavra. Deus não testa você. Deus testa a sua fé. Você já é aprovado. Deus vai testar o que você quer receber. Você já é aprovado. Se com bênção ou sem bênção, você vai morar no céu. Se você for morrer antes da hora ou se você for arrebatado. Mas depois, nós vamos viver a eternidade com Jesus. Amém? A eternidade é muito tempo, né? Meu Deus. Um dia eu quero falar sobre isso. Então não é você que está em teste. É algo que você precisa guardar, irmão. O diabo vai colocar na sua cabeça que é você. Ó, Deus não te abençoou porque você. Não sou eu que estou em jogo. É a palavra. Deus está testando a minha capacidade de receber a palavra. Não sou eu. Eu já sou aprovado. Amém? Por isso, não permita que as necessidades falem mais alto que a promessa. Necessidade vai vir. Espere por ela, para não ser pego de surpresa. Que ela vai vir. Mas a promessa sempre vem primeiro. Então, a equação é simples. Veio a promessa, o que você sabe que vem depois? Então, ao invés de você ficar, glória a Deus prometeu, já fica assim, cadê? Onde é que está? Me ajuda, Jesus. Enquanto os irmãos estão chorando, recebendo promessa, você está, cadê o diabo? O diabo. Não, irmão, é Deus. Não, eu sei, Deus, aleluia. O diabo, quero o diabo. Já tira esse trem logo. Terceiro e último, não saia do lugar da promessa. Não busque suprimento. O que significa buscar suprimento no Egito? Por exemplo, você é uma pessoa, você pode ser casada, solteiro, viúvo, não interessa. Mas emocionalmente, você é dependente. Aí se você é casado, ao invés de você buscar esse suprimento emocional no seu cônjuge, você vai buscar num amigo, numa conversa. Aí é nessa saidinha do Egito que vem a traição.
Porque você encontra suprimento num lugar onde não deveria encontrar. O lugar era em casa, mas em casa não tem, você encontra em outro lugar. Você é solteiro, aí você quer se relacionar com alguém, mas você não está preocupado em fundamentar, você está preocupado com a sua carência. Aí qualquer pessoa que aparece, você quer se relacionar, uma amizade muito estranha, com as conversinhas estranhas. Isso é buscar no Egito o suprimento. Então cuidado, irmão. Tenha clareza da promessa de Deus na sua vida, tenha clareza dos testes que virão e não saia do lugar. Amém? Se a gente entender isso, nós vamos herdar o que Deus tem para nós. Como eu disse, se o diabo ele vem, é porque a promessa veio primeiro. É só resistir e ele vai embora. Amém? Eu espero que você tenha aprendido hoje. Fica de pé. Vamos orar. Oh, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós selamos esse tempo diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que foi gerado sobre esse ambiente, sobre esse lugar nessa manhã. Que nós possamos nos apropriar de cada palavra, de cada realidade liberada, Senhor. Pai, eu te peço que, sobre a vida daqueles que estão passando por esse tempo de teste, que o Senhor possa fortalecê-los. Esse é um tempo necessário para que a autoridade do Senhor seja gerada nos teus filhos. Eu oro agora, Senhor, no nome de Jesus, com seus olhos fechados. Se você tem passado por esse tempo, onde você tem sido provado, testado, atacado, queria que todos fechassem os olhos agora. Se você sente que você entende que você está passando por essa fase e que você precisa de mais força do Senhor, queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. E eu quero declarar agora sobre você. Eu declaro o fortalecimento do Senhor sobre você agora. Em nome de Jesus. Deus já tem o escape preparado para você. Deus já tem a solução para isso que você está enfrentando. O diabo é um mentiroso. Não acredite nas mentiras dele. Não acredite que Deus falhou, não acredite que você falhou. Permaneça firme. Eu declaro que o seu ânimo seja renovado nessa manhã. Eu declaro que a sua alma seja revigorada nessa manhã. Que venha o refrigério do Senhor sobre ti. Que todas as feridas que essa batalha tem causado na sua vida, que o Senhor possa trazer o bálsamo dele sobre ti agora. Sobre cada ferida, o Senhor trará o bálsamo dele.
essas feridas serão cicatrizadas e serão autoridades sobre a sua vida. Eu declaro que seja forte e nunca mais o diabo ousará contra você nessa área. Nunca mais o diabo ousará contra os teus filhos nessa área. Você e toda a sua descendência serão guardados pelo Senhor. Seja fortalecido pelo Espírito do Senhor agora. Que a sua fé seja renovada. Que os seus olhos sejam abertos para ver a promessa de Deus. E que toda fortaleza maligna seja desfeita, seja destruída da sua vida. Eu declaro isso sobre você, em nome de Jesus. Todos levante as mãos aos céus. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós não vamos sair do lugar da promessa. Nós não vamos abrir mão de viver aquilo que o Senhor tem. Ainda que a escassez venha, ainda que o teste venha, isso não é para nos destruir. Isso é para gerar autoridade em nós. Pai, nós levantamos as nossas mãos agora e nós recebemos de Ti renovo, refrigério e autoridade para avançar. Que essa semana seja uma semana, Pai, onde possamos andar de cabeça erguida, crendo que o nosso Deus é fiel. Que Satanás não venha abaixar a nossa cabeça, porque nós fomos chamados para andar de cabeça erguida, em sinal de autoridade. E assim será nessa semana, Pai. Ainda que enfrentemos desafios, nós não vamos baixar a nossa cabeça, porque o Senhor está conosco, e o Senhor nos fará prosperar, o Senhor nos fará avançar poderosamente, Pai. Nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Deus abençoe você. Estamos encerrados. Nos vemos quarta-feira em nome de Jesus. Você de casa, que o Senhor te abençoe, que você possa alcançar cada vez mais esse lugar em Deus. Até domingo, em nome de Jesus.